Pronto, eu já. Diz. Não, eu vou começar agora. Já está a gravar, estás a ver? Nós estamos em direto para a Twitch. Portanto, a partir de agora já está a contar, digamos assim. Portanto, estava a dizer, agradeço por a tua presença, nem pensaste duas vezes, aceitaste logo. E isso para mim é um privilégio enorme. Quero agradecer pelo convite e não pensei duas vezes por simplesmente tudo o que é para ajudar a nossa modalidade, principalmente aqui o futsal no Algarve. Nós temos que retribuir e a tua página, sem dúvida que tem tido alguma amostra de várias coisas que têm-se passado nos nossos resultados, e não só nós, camadas jovens, etc., da nossa modalidade. Então quis para dar uma ajuda também, por isso também agradeço o convite e tentar ajudar-te para continuar o teu excelente trabalho. Portanto, obrigadíssimo na mesma, obrigado novamente. Portanto, o que é que eu vou começar aqui a falar? Já para a malta do chat, vou-vos dar um bocado mais para trás, digamos assim, porque vou estar mais atento aqui a falar com o Filipe, porque nós temos aqui um tempo delimitado, digamos assim. Portanto, vou fazer a entrevista, não é? Depois, em caso de houver muitas alertas, eu vou cortar os alertas para não cortarmos também a conversa com o Filipe e estarmos aqui um bocadinho mais à vontade. Depois, no final, obviamente, vou agradecer a todos e vou tentar responder ao máximo de perguntas possíveis. Para já, digo-te que corrijo-me se eu estiver errado, espero não estar errado com esta informação que fui pesquisando. Portanto, Filipe José Valente Vinagre Soares, nasceste a 28 de novembro de 94, tens atualmente 31 anos e és natural de Portimão. Certo. Portanto, não começaste no futsal, começaste no futebol em 2003, segundo a informação que eu tenho, e depois só a partir de 2014 é que fizeste aí meia época ao serviço do Portimonense de futebol e depois deste o salto para o futsal. Eu queria te perguntar o porquê dessa opção e de não seguires com o futebol, já visto que, segundo a informação que eu tenho, obviamente, estavas a jogar uma segunda divisão a nível de futebol e passaste para um futsal que estavam na Distrital. É verdade. Aí nessa informação que tu me disseste, repete lá só uma coisa, comecei o futebol em 2003. 2003, sim, é o que tenho aqui. Sim, não, isso é no 00, mas isso está mal. Eu nasci em 94 e comecei em 98. E foi de seguido, nunca parei. Comecei em 98 em Portimão, depois fiz um ano de Portimão, que era no Ringo, lá do estádio, com o Ministério Diamantino. Depois segui para Alvor, meus pais trabalhavam em Alvor, tive 3 ou 4 anos no Alvarense, fui para a Esperança de Lagos e depois é que voltei para Portimão. Não foi em 2003, mas está tudo bem. Pronto, ok. Eu vou dizer, é verdade, eu saí da segunda liga em 2013, 2014, foi quando inauguramos o futsal, pelo simples facto de o futsal sempre foi uma modalidade que eu gostei, mas o futebol foi sempre onde eu cresci, fiz toda a formação, mas quando eu subi à segunda liga no Portimonense, eu acabei o meu ano de formação no Portimonense, Júniores Nacional, subi à segunda liga, na altura era a Liga Vitalis, foi quando entrou a SAD. E a SAD tinha muitos jogadores estrangeiros. Primeiro ano subi eu, mais 2 colegas meus de formação, que era o André Salvador e o Zé Miguel, fomos para a Quarteira, onde na altura era a segunda B, fizemos até uma boa campanha nesse ano. Depois, no segundo ano, voltei a fazer a pré-época com o Portimão, com o Portimonense, e no último dia de fecho do mercado eles quiseram voltar outra vez novamente a emprestar-nos. Na altura até tinha surgido o Santa Clara e o Fátima, na altura, que era para nós, tínhamos como opção também sairmos, mas o futsal do Portimonense ia criar, eu sempre gostei, tinha muitos amigos meus de infância também a integrar esse projeto, e então decidi arriscar na modalidade do futsal. E na minha opinião, acho que decidiste muito bem, porque depois vê-se o percurso extraordinário que tu fizeste e vamos agora rever um bocadinho do percurso a nível de futsal. Portanto, 2014, 2015, que foi o início, como tu já referiste, vocês foram campeões distritais a nível aqui do Algarve. Depois, a nível de 2015, 2016, isto antigamente não havia terceira divisão, ou seja, saltaram logo para a segunda. Foram ao play-off de campeão, mas naquela altura apenas subia um e vocês ficaram em segundo, portanto não conseguiram subir de divisão. Nesse ano também foram eliminados pelo Aves, na quarta eliminatória. Perderam também a final da Taça do Algarve contra os Chinamos nesse mesmo ano e venceram a Supertaça no início. Aí calculo que tu não tinhas entrado, aliás, até entraste sim, porque foi no ano a seguir. Venceram a Supertaça contra o Farense. Contra o Farense, foi. Exatamente. Depois, acho que foi 7-2 ou 8-2, não foi? Sim, foi um resultado desses assim avolumado. Vocês depois aqui têm a supremacia quase toda
a nível da formação de futsal. Depois foram crescendo e foram, não é ponto de parte, mas já vou referindo essa parte. Vocês deixaram quase as competições um bocado do Algarve, neste caso a Taça do Algarve, um bocado assim para de lado e obviamente com os vossos objetivos a nível de nacional. Aqui em 16-17 foram novamente ao apuramento de campeão na segunda divisão, em que ficaram em quartos, ou seja, também não conseguiram subir. E depois na taça foram humilhados pelo São João nos oitavos de final. Na Taça do Algarve perdem a final contra o Farense. E nessa época é aí que é a época que me dão a referência de golos e jogos. Portanto, aí fizeste 22 jogos. Isto pode ser um número que pode estar errado, obviamente. Isto são números do 0-0. Fizeste Sim, sim, sim. 22 jogos, 16 golos. Foi 4 na taça e 12 na segunda liga. Sim, mas esses jogos e esses números não estão certos. Não houve nenhuma época que eu tivesse feito esses jogos. Foi sempre mais e também mais golos nessa altura. Mas sim, eu lembro-me desse ano. Foi o ano que a gente fomos eliminados pelo São João em casa, que eles tinham uma excelente equipa. Era o Cássio, que tinha vindo do Sporting, e eles todos. E foi esse ano. De frisar aí um ano que tu falaste, foi no nosso segundo ano, primeiro ano de segunda divisão. Nós ficamos em segundo no apuramento de campeão. Muitas pessoas não sabem. Nós perdemos o último jogo em casa com o Vinhais, que era o jogo que dava-nos a subida, porque nós arriscamos ir de 5-4, nós estávamos empatados de 3-3, acabamos por perder o jogo 4-3, e passado uma semana, na secretaria, o Pinheirense desce. Se nós tivéssemos ficado de 3-3, tínhamos subido nós em vez do Vinhais. Esse ano foi curioso isso ter acontecido. História engraçada, que Pronto, também desconhecia essa história, portanto é uma história engraçada. Mas é. O Pinheirense desceu na secretaria na altura e nós tínhamos prioridade sobre o Vinhais, mas depois, como nós fomos de 5-4, precisávamos dos 3 pontos, subiu o Vinhais nessa altura. Pronto, mas também foi melhor assim, que nós não estávamos tão preparados como depois acabou por acontecer. Pois é, isso que iremos lá chegar também, porque realmente o Portimonense sempre foi, a nível de séniores masculinos, é o que eu estou a referir aqui contigo, sempre foi uma potência a nível distrital, pelo menos, sempre foi a equipa que teve mais lá em cima, digamos assim, e sempre tentou, sempre nas segundas e nas primeiras divisões, sempre esteve ali batalhando. A única época que teve a nível distrital, por assim dizer, foi no primeiro ano que foram formados, também é natural. Depois a nível de 16-17, que foi a 16-17 acabei de falar, depois 18-19 tiveste meia época no Brunhosa, na primeira liga. Só referir uma coisa, que em 17-18 foste para o Brunhosa, correto? 17-18 para a Brunhosa e 18-19. Eu tive uma época e meia na Brunhosa. Fiz o primeiro ano e depois a metade do segundo. Exatamente. Portanto, no Brunhosa foste para a primeira divisão, ou seja, deste um salto gigante da segunda para a primeira. Conta-me lá essa experiência. Eu já tinha recebido o convite. A Brunhosa, nós fizemos 2 a 3 jogos de treino durante essa épocas na segunda, porque o nosso treinador também era amigo lá do treinador da Brunhosa, então a gente chegou a fazer, não sei se foi 2, foi 3 jogos. A nossa apresentação aqui foi 2 vezes, em 2 anos diferentes, mas foi 2 vezes. E já tinha surgido umas conversas em anos anteriores, não tinha acabado por acontecer, mas depois, nesse ano que nós não subimos, foi o ano que o Fabril subiu. Eu decidi que estava na altura de experimentar outras coisas, para conhecer também outras realidades, e aproveitei bem. Não me arrependo nada de ter aceito o convite na Brunhosa, porque é uma realidade completamente diferente ao que nós estávamos habituados aqui em baixo. Era o patamar mais alto, na altura ainda era a Liga Sport Zone, estamos a falar quase há 10 anos. Foi uma experiência muito enriquecedora a nível de tudo, porque nós estávamos habituados aqui a trabalhar de uma forma, e lá era praticamente a equipa toda profissional, a treinar de manhã e de tarde, com outras exigências, e foi um crescimento muito, muito grande. E depois acaba por vir, como eu falei, na segunda época, sair a meio da época, que volta ao Portimonense, e foi nesse ano que a gente sobe para a primeira divisão. Foi no ano 2019, 2018, 2019. Exatamente, e também já vou chegar lá, mas antes só referir aqui os dados que fizeste nesta 17-18. Portanto, vocês foram eliminados nos quartos contra o campeão Sporting, no play-off. Na Taça de Portugal foram eliminados nos quartos também contra o Benfica. Portanto, e depois na Taça de Honra perderam a final contra o Olho Marinho. Aí não sei se chegaste a jogar esses jogos a nível distrital. Todos os 3. Os nível distrital, lá eu joguei todos. Esses jogos que tu falaste agora, eu joguei todos. O Sporting, a gente perdeu no primeiro oitavo, com que conseguimos o play-off. Por acaso acho que foi até à última jornada, que essa época da Brunhosa, a primeira época, não arrancamos bem, mas depois
na meio da época conseguimos encarrilar ali um pouco. Lembro-me bem do jogo que a gente perdeu contra o Benfica, foi um jogo equilibrado até ao fim, não estou em erro, está aí o resultado, não, acho que foi 4-2 e o quarto gol foi mesmo a acabar a 10 segundos, nós de 5-4. E contra o Olho Marinho, também me lembro e joguei esse jogo. Perdemos. É uma rivalidade muito grande ali na zona, ali naquela zona de Lilaria, Alcobaça, a Brunhosa com o Olho Marinho, e então eram sempre jogos difíceis. Pronto, nesse ano, segundo os números que eu tenho aqui, podem estar obviamente errados, fizeste 31 jogos, 4 golos, podem ser muito mais. Não, nessa época na Brunhosa não foi uma época que eu fiz muito golos, mas os jogos, eu fiz os jogos todos. Uns a jogar mais, outros a jogar menos, mas tive presente em todos. Pronto, mas foi um primeiro ano de primeira divisão, acho que a experiência, decidiste dar o salto e na minha opinião bem. A minha pergunta é, porque é que ao fim na próxima época, ficaste apenas meio ano, porque é que decidiste abandonar a meio, ou abandonar não é assim bem a palavra correta, mas decidiste voltar ao Portimonense a meio da época do Brunhosa? Porque eu no segundo ano eu estava a jogar, em todos os jogos eu joguei na primeira parte, na segunda parte, mas não estava a ter os minutos que eu achava que merecia, e epá, eu queria jogar, tinha que jogar, seja na primeira ou na segunda. Nessa altura o Portimonense tinha feito uma coisa que não tinha feito anteriormente, estavam com jogadores de fora. Nós na altura tínhamos jogadores de fora, mas era tudo malta do Algarve. Nessa altura, nesse ano que eu voltei, havia 5, 6 jogadores de Lisboa. Lembro-me de o Júnior, Jair, Faciço, Mendes, eram jogadores com formação em clubes grandes, Benfica, Sporting. E depois, epá, o Portimonense desde o início da época que andava-me a chatear para voltar, e eu em dezembro, juntamente com o Serra, que o Serra também estava em Lolé, decidimos voltar a Portimão. Pronto, nesse ano vocês não ganharam a segunda liga, mas ficaram em segundo contra o Candoso numa final que vocês tiveram, mas conseguiram o feito enorme de subir à primeira divisão pela primeira vez enquanto clube portimonense, de futsal, obviamente. Portanto, o que é que... Ia fazer esta pergunta mais à frente, porque vocês voltaram a subir esta época outra vez, mas para ti, enquanto portimonense, enquanto residente e sempre que foste criado aí em Portimão, o que é que significa para ti o Portimonense estar na primeira divisão nacional? Subir o clube da terra é uma sensação indescritível. Quem sente sabe, porque o Portimonense é um clube especial para mim, é um clube da minha formação, um clube da minha terra, e depois nós, entre aspas, criarmos esta modalidade, porque foi com amigos que cresci e com pessoas a apoiar-nos desde o início, e nós conseguirmos levar o Portimonense à primeira, foi uma sensação. A malta ficou quase sem palavras porque era difícil de acreditar, e nós conseguimos. Nesse ano acabou por acontecer quando nós não dependíamos de nós, por isso ainda soube ali um pouco melhor. E depois falaste bem aí da situação do Candoso, nós já no final dessa época, nós antes de sermos campeões já tínhamos 3, 4 jogadores que já tinham o futuro deles decidido e não era ficar em Portimão. Então a época também não acabou da melhor forma para eles nem para nós, porque já estava ali um pouco o grupo um pouco repartido. Nós acabamos por perder em casa com o Candoso. Na minha opinião, tínhamos uma equipa superior a eles, 3-2, e depois lá em Candoso nós estávamos a perder 6-2, fomos buscar o jogo para 6-6, e lembro-me que a 10 segundos do fim mandei uma bola no poste, lá com uma bola que a gente hoje em dia ainda fala que o Rochato me dá entre as pernas lá do fixo deles, e eu falho o golo incrível. Estava-nos o título campeão nessa altura, mas não tinha que ser assim. E esperamos para mais frente para falarmos sobre isto. É verdade, é verdade, sim. E olha, há coisas que acontecem e não são por acaso, portanto, se esse golo não teve de acontecer é porque coisas boas iriam vir, e não é que chegaram a vir, e já lá chegaremos também, porque depois tu tens 3 anos, se não estou aqui em erro, 3 anos de Primeira Liga, e nesses 3 anos, isto obviamente dados, mas como são mais próximos, eu já acredito que o 0-0 aqui tenha acertado mais ou menos. Vamos ver se tu confirmas esta minha estatística que eu tenho aqui. Portanto, tu fizeste na primeira época, ou seja, 19-20, fizeste 23 jogos, 15 golos, 13 deles foi na Liga, 2 foi na Taça, onde vocês perdem a meia-final contra o Braga, e na Primeira Liga ficaram em 12º, ou seja, garantiram a manutenção para mais uma época. Conta-me lá essa primeira experiência de primeiro ano de Primeira Liga. Este primeiro ano de Primeira Liga, a época não chegou a terminar por causa do Covid. Né, foi primeiro ano de preparação. Nem o clube ainda conhecia a realidade da Liga. Nós reforçamos com vários estrangeiros
mas na verdade, no primeiro ano, foi só dois é que vieram trazer muita qualidade ao plantel. Foi o Deivão e o Caio Ruiz. O Deivão, que agora está atualmente na Liga Espanhola, e o Caio está no Kairat. Depois tivemos 6, 7, muitas entradas, muitas saídas, e nunca conseguimos arranjar ali uma estabilidade que é preciso nesse patamar. A gente arrancamos mal. Nós começávamos a ver os jogos sempre na frente com 2, 3 gols de vantagem, mas depois, quando sofríamos o primeiro gol, parecia que aquilo havia ali uma coisa entre a equipa que nós não conseguíamos perceber o que era, e acabávamos sempre por perder os jogos. Nós tivemos 7 derrotas de seguida. Não foi brincadeira. A gente iniciou para a primeira divisão e depois tivemos 7 derrotas de seguida. Houve o primeiro jogo em casa que nós jogamos, perdemos com o Módicos 5-1. Depois fomos, não me lembro onde, se foi logo ao Quinta dos Lombos ou algo do género, a gente estava a ganhar 3-0, fomos perder 4-3, a seguir em casa com o Belenenses estávamos a vencer 3-0, fomos perder 5-4, foi tipo jogos a ganhar com 2, 3 gols de vantagem, e quando isso acontece na primeira divisão, a ganhar por 2, 3 gols de vantagem, nós não podemos nunca perder os jogos, e foi isso que aconteceu. Mas a seguir conseguimos estabilizar também, com a entrada de mais 2, 3 jogadores ali, foi perto de dezembro, e arrancamos, e tenho a certeza, se não tivesse parado, por causa do Covid, nós tínhamos ido, se não tínhamos ido ao playoff, tínhamos garantido ali perto, porque nós começamos a vencer em casa, e eu acho que, se seguir essas derrotas em casa, já não perdemos jogos para ninguém. E estávamos muito, muito bem. Ainda bem que falaste nessa vantagem que vocês tinham e depois perderam, e isso faz-me pensar aqui um bocadinho nos jogos que aconteceram este ano. Por exemplo, temos o exemplo do Ferreira do Zezer, não sei se acompanhaste os jogos da Primeira Liga. Acompanhei. Pronto, o Ferreira do Zezer teve a ganhar 2 vezes por mais 2 bolas de diferença, agora com a frente ao Braga, depois chega a ser eliminado, e no terceiro jogo é escandaloso porque eles estão a ganhar por 3 e vão ainda perder o jogo por 4-3. Portanto, ainda bem que falaste nisso, porque não acontece só aos grandes. Vocês também nessa época também eram um dos grandes, mas equipas com menos experiência, digamos assim, Primeira Liga, acabam sempre por cometer esses erros, que depois irão aprender e futuramente irão corrigir, e aposto de certeza absoluta que o Ferreira do Zezer tem uma estrutura muito forte e irá aprender futuramente com esses erros. Depois em 2021 voltaram a praticar a Primeira Liga, creio que já tinha passado essa fase aí do Covid. Portanto, tu fizeste nessa época 32 jogos e 6 golos. Portanto, fizeste apenas um golo na Taça da Liga. Vocês foram eliminados contra o Sporting nos quartos finais. Certo. E na Primeira Liga vocês ficaram em 8º, ou seja, acederam à fase de play-off, e por sorte ou por azar apanharam o Sporting campeão, penso eu, nessa época em que vocês foram eliminados. Certo, eu acho que esses dados estão corretos. Nós perdemos na Taça da Liga 4-2, e nesse jogo fez o gol, e até perto que o Rochado por causa disso, porque ele não fez gol na Taça da Liga. Então eu fui considerado o marcador em todas as competições. Ele é o nosso goleador, não sou eu, então eu digo-lhe sempre: não fizeste gol na Taça da Liga, olha aqui o menino. Mas apanhamos o Sporting também. O objetivo era classificar para o play-off, com a equipa que nós tínhamos nesse ano. Já tinha entrada de Ivanei, e na altura estava Paulinho Martins também connosco, jogador já com outro nome. A gente conseguiu já ter outra estabilidade que não tínhamos na primeira época. Já entrávamos nos jogos também de maneira diferente, respeitávamos o adversário, mas também sabíamos da nossa qualidade, e no primeiro ano, cada gol que a gente sofria, aquilo abanava porque duvidávamos, e no segundo ano os jogadores que vieram também trouxeram essa maturidade e passaram isso ao plantel, que fazia parte de nós sofrermos, porque ali também existia muita qualidade. Nós não éramos os melhores, ali os melhores também eram os outros, e nós conseguimos equilibrar um bocadinho mais. Fomos eliminados no play-off com o Sporting, mas aí já estava o objetivo definido. Acho que qualquer equipa que no segundo ano de Liga conseguir garantir o play-off é uma excelente época, porque todos os jogos na Liga Placard, o resultado, seja em casa ou fora, é uma indefinição. Ninguém sabe se ganha ou se perde. Joga o oitavo contra o terceiro, ou está o caso de muitas equipas lá de baixo. O Famalicão garantiu a permanência, e o Elétrico, com uma vitória sobre o Benfica e o Sporting. Quem pensa que fizer é possível, não é? Por isso há jogos e jogos. O que tirando o Benfica e o Sporting, que são equipas sem dúvida muito, muito, muito superiores, e ganham mais vezes. O resto das equipas podem, em casa ou fora, claro que em casa tentamos sempre ser mais fortes, mas podem sempre roubar pontos umas às outras. Por isso é que a Primeira Liga é sempre até ao final para haver essas decisões. Pronto, e ainda bem que falas nisso, que numa segunda época chegar a um play-off é excelente, e até podia esperar para chegar a essa época, mas faço já a pergunta que agora vem-me à cabeça e aproveito. Vocês no ano passado jogaram contra o Rio Ave, correto?
Eu ano passado não estava em Portimão, mas eles jogaram. Pronto, então a minha pergunta era, fica em vão, mas analisando a tua época que tu viste, obviamente acompanhando a Primeira Liga, a Liga Placar neste caso, o Rio Ave, a primeira época que faz na Primeira Liga, consegue um feito extraordinário de alcançar o play-off e não foi no último lugar, ou seja, ainda conseguiu disputar o jogo frente aos Leões de Porto Salvo. Portanto, acho que o Rio Ave é um exemplo a seguir em caso de manterem a estrutura os termos anímicos na primeira época de Primeira Liga. Olha, sem dúvida, ainda ontem estive ao telefone uns 15 minutos com o guarda-redes do Rio Ave, o Moreira, foi meu colega aqui no Portimonense, e dei-lhes parabéns, já tinha dado pela época que eles fizeram. Acho que não é tanto a individualidade, que eles tinham bons jogadores e que chegavam à primeira visão, mas acho que eles tiveram um grupo muito coeso de início ao fim, sempre muito equilibrados, sempre com muita vontade, típico também de equipas do Norte, e acho que eles estão de parabéns pela excelente época que fizeram. Não é fácil uma equipa subir, mesmo com os jogadores experientes que eles uma equipa subir e garantir acabou por ser quinto, que os Leões ficaram à frente deles, mas não interessa, tiveram muito tempo do campeonato sempre na parte de cima, e sem dúvida há que se dar os parabéns quando as equipas merecem. Exatamente. Depois, em 21-22, aqui continuando a tua carreira, digamos assim, já és um jogador com muita experiência a nível do futsal, tu continuas no Portimonense no ano 21-22. Portanto, segundo os dados que me indicam, fizeste 17 jogos e 7 golos, portanto fizeste menos jogos do que tinhas feito nas outras épocas na Primeira Liga. Não sei se por alguma lesão ou por algo assim. Fizeste um dos golos foi na Taça de Portugal e depois fizeste 6 na Liga. Na Taça do Algarve vocês perdem a segunda eliminatória contra o Farense, portanto muito cedo, ou seja, é o primeiro jogo que vocês fazem, acho eu, porque o primeiro eliminatório, por exemplo, esta época o primeiro eliminatório foi entre as equipas da segunda divisão. Depois na Taça de Portugal vocês perdem na quarta eliminatória contra o Belenenses. Na Liga 1 ficam em nono, não conseguem o play-off, mas ficam muito lá perto. Nesse ano, como estás a dizer, os 17 jogos, está correto, mas eu não terminei a época no Portimão. Saí no dia 12 ou 13 de fevereiro, tive umas chatices, estava com os problemas pessoais aí no clube, que levou-me a abandonar. O que acontece aí foi, é verdade, perdemos a primeira eliminatória com o Farense, num jogo estávamos a ganhar 3-0 e perdemos em penaltis, ainda joguei esse jogo, joguei também na semana a seguir, que o Belém estava na segunda divisão e a gente perde 5-4 ou 4-3, algo do género, em Belém. Foi nesse fim de semana que eu saí. E depois dizer o quê? Na Taça do Algarve, o que acontece foi assim. Houve ali uma final que, não vamos dizer que a gente foi roubados nem ajudados, mas nós estávamos a competir para subir para a segunda divisão, para subir para a Primeira Liga, e eles marcaram, a associação decidiu marcar a taça para uma quarta-feira ou um fim de semana que nós íamos ter um jogo importante. O que é que acontece? Acontece que a gente foi jogar a taça do Farense, perdemos 8-5 e tivemos 6 expulsões. Nós estávamos a lutar para subir à Primeira Liga, com essas 6 expulsões fomos jogar um jogo importantíssimo com 4 jogadores, um júnior e um guarda-redes. Tínhamos o suplente, num pavilhão lotado de 600 pessoas e nós com 5 jogadores. Depois, no ano a seguir, como falaste bem, a gente perde em Faro. Aí houve também uma certa confusão, porque nós também estávamos habituados, não tirando o mérito ao Farense, estávamos habituados a um tipo de jogo muito mais intenso, onde existia abraços, existia faltas. Normal, o jogo de Primeira Liga é diferente. O jogo Primeira Liga é diferente, e nós já ganhámos 3-0 em Faro. Fomos um bocado prestigiados, também depois o calor do jogo, a malta perdeu um pouco a cabeça e a gente acaba por perder esse jogo em Faro, e de ir para a frente o clube também optou por não entrar na Taça do Algarve, pelo simples facto de estar a competir uma competição nacional e a meio da semana estar a jogar uma Taça do Algarve e depois é expulso ali, se não continua, cumpre a seguir na outra prova. Acho que agora isso já mudou um pouco, mas olha, definitivamente é uma taça que se calhar não estava o Portimonense, que nós este ano entramos e também perdemos com o Lolcano. Pois era isso que era isso onde eu ia chegar, porque vocês a nível Portimonense, não é? Pois tu acabas por sair na época seguinte, mas já lá vamos. A nível Portimonense, o Portimonense tem facilitado, digamos assim, não sei se é a palavra correta, nas taças do Algarve, e este ano também se viu frente ao Loltano. Obviamente que o Loltano tem uma equipa boa, para uma distrital tem uma equipa muito boa, mas vocês acabam por cair e depois o Albufeira até elimina o Loltano e vocês têm equipa para bater o Loltano, o Albufeira, aliás, tanto que se viu no torneio dos Sonâmbulos, que eu estive lá presente, mas já lá vamos a essa história. Vocês conseguem bater perfeitamente o Albufeira e conseguiram este ano também, por várias vezes. Portanto, essa taça fosse um bocado prematura vocês cair, mas pronto, já explicaste que abdicam um bocadinho da taça. Sim.
Mas não foi o caso este ano, atenção, porque este ano nós entramos na taça e nós queríamos vencer. Foi um jogo que não nos correu bem também. Não é desculpa, o Lotan teve bem, atenção, teve mérito de vencer o jogo. Nós falhamos muito golo, a bola também não queria entrar. Mas são jogos que, assim, nós viemos com umas rotinas definidas, com intensidade, com aquelas bolas, não é meio rotinadas, robôs, mas é trabalhadas. E depois esses jogos acabam por, as equipas um bocado mais passivas, acaba por não entrar. Os nossos jogos que nós jogamos na Nacional, acabamos por apanhar sempre equipas que ou que nos pressionam ou que mais intensas e facilita um pouco mais o nosso jogo. Depois, também é assim, a nível do Algarve, os jogadores conhecem-se, a gente sabia que o nosso jogo, quer queira, quer não, há sempre um pouco de relaxo. O Oltano vai estar com os índices de concentração deles, vai ser o jogo da vida deles, pelos que ele ganhar o Portimonense, Claro, que é normal. claro. Nós, quando jogamos com equipas mais fortes, também queremos muito vencer. Eles fizeram o jogo deles, acabaram por vencer e tiveram mérito também nisso, né? Esforçaram-se e foram batalhadores. Mas é assim, o nosso objetivo não era também a Taça do Algarve. Se eu queria ganhar com o Portimonense, claro que queria, mas se me desses no início da época para escolher, ou ganhava a Taça do Algarve ou subia a divisão com o Portimonense, não pensava duas vezes no que podia escolher, mas acredito que futuramente, pelo menos uma vez, o Portimonense possa ganhar essa taça. Sim, e há de ganhar, porque tem equipa para isso, agora vai subir à Primeira Liga. Pois os objetivos continuam a ser diferentes, mas obviamente que terão mais jogadores para rodar, digamos assim, e isso acaba por ser uma realidade nos clubes que estão na Primeira Divisão. Aliás, até houve ali um ano em que, não sei se tu ainda estavas no Portimonense ou não, que eles queriam a equipa B. A equipa B depois queria manter-se na primeira divisão, obviamente que o objetivo era subir para a terceira, mas o Portimonense o que acabou foi por descer e não conseguiu subir, e depois acabou no ano a seguir essa equipa B. Eu não estava no Portimonense, eu saí no Portimonense nesse ano, que ficou em nono, como eu disse, em fevereiro. Depois, no final desse ano, eles garantiram a manutenção, saiu o Rechate, que foi comigo para a Albufeira, e nesse ano que eu transito com o Rechate para a Albufeira, o Portimonense desceu de divisão. Foi na época a seguir de nós termos saído. Não quer dizer que foi culpa nossa, como é óbvio, Sim. não estou a dizer isso, puxaram a nós, mas foi no ano a seguir. Depois, nesse ano, eles já tinham criado a equipa B, porque a equipa B traz vantagens para as equipas que estão na Liga, porque dá um X mais valor à federação e também séniores femininos, e se tiveres o plantel com 85% dos portugueses, opa, isso é coisas da federação, e então as equipas B são importantes também para a formação, que sobe, que não tem lugar nos séniores, integrarem aí, mas também ajuda no clube fora disso. A equipa acabou por descer o Portimonense, acabou a equipa B, mas pelo que eu sei vai voltar a existir este ano outra vez. Olha, boa informação que me estás a dar, é uma novidade. Portanto, a malta que está aqui a assistir fica logo também com novidades fresquinhas por parte da vossa parte. Agora, em 2022, 2023, já tinhas dito, foste para o Albufeira, onde fizeste aqui na segunda liga 28 jogos e 9 golos. Conseguiram manutenção com mais de 5 pontos do que o clube que acaba por descer de divisão. Vocês perdem na taça contra o Sporting nos oitavos de final. Venceram a Supertaça contra o Lutano. Venceram a taça do Algarve frente ao Ferragudense. Por isso foi um primeiro ano de Albufeira. Primeiro ano. E depois, na época a seguir, acabas por transferir-te para o Pedra Mourinha, mas já lá vou. Acaba-se por ser essa época de Albufeira primeira, porque depois irás regressar, em que foi mais luta por não descer do que luta por subir. Foi, porque nessa altura a segunda divisão estava muito forte. Foi na altura que subiu o Torriense à segunda divisão. Havia Torriense, Borinhosa, Lusitânia. Estes três plantéis tinham plantéis, se calhar, para agora estar os três na primeira liga. Em termos de jogadores, a segunda divisão estava muito forte. Nós não fizemos uma primeira boa fase, mas depois aí, na segunda fase, nesse ano, aí aparece 5 pontos, mas nós fomos a primeira equipa a garantir a manutenção da fase Sul e da fase Norte. Mas depois o que é que acontece? Faltava 4 jornadas do fim. Nós vamos jogar a Viseu, perdemos o jogo em Viseu e houve um jogador nosso, que é o Luizinho, que está agora em Lolé. Ele tinha 5 amarelos, mas o nosso diretor, o que ele estava mal apontado, não me lembro. Então a gente perdeu 6 pontos na secretaria. Ou seja, a gente perde o jogo com o Viseu, menos 3 pontos, e ainda nos tiraram mais 3 pontos. Por isso é que ficou só 5 pontos da manutenção, porque nós estávamos com vantagem mais larga do que isso. Acabamos quase por descer divisão quando fomos a primeira equipa a manter. Se o notícia, na altura logo, a Albufeira garante a manutenção a 4 a 5 jornadas do fim. Nenhuma equipa da Zona Sul na Zona Norte. Nós fomos a primeira. Nessa segunda volta, eu acho que a gente só empatamos um jogo em casa. Mas já não havia equipas, né, como o Torriense,
como a Brunhosa, na nossa fase. Já era dividida entre a fase norte e a fase sul, e nós garantimos a manutenção sede. Vencemos a Supertaça Loltano, no início da Supertaça. Depois, pela primeira vez, né, a nossa taça do Algarve foi na final 5-0 ao Ferragudo. Ferragudo, que nesse ano, se bem me lembro, pronto, não sei, não consegues ver a minha cara, mas depois, se me vires, se calhar até reconhecias ou não. Nesse ano, depois o Ferragudense, lembro-me perfeitamente, depois eu sempre joguei na primeira distrital, o Ferragudense tinha uma excelente equipa e conseguiram chegar à final, e depois vocês têm uma equipa, né, com nomes astronómicos de primeira liga, é a minha opinião, e não sei se foi nesse ano que tu és considerado o melhor jogador do Algarve ou não, lembro-me só. Olha, eu também vou ser sincero, eu não sei bem os anos que eu fui, graças a Deus, né, porque já ganhei uns quantos, mas eu nesse ano foi o meu primeiro ano na Albufeira, eu ganhei. Eu ganhei no primeiro ano do Portimonense, acho que no segundo também, depois ganhei no Albufeira, na Pedra Mourinha também. Por isso eu não sei os anos, mas no meu primeiro ano da Albufeira, eu acho que ganhei. Nos 2 anos que eu tive em Albufeira, eu ganhei nos 2, se não estou em erro. Pronto, e na minha opinião, acho que esses prémios são muito bem entregues, porque para mim, pois isso ia dizer no final, mas posso já dizer, para mim é dos melhores, se não o melhor jogador do Algarve, e vê-se a qualidade que tu tens em campo, a facilidade que tu tens, sem precisar de muitas correrias e sem muitos deslumbros, digamos assim. Tu consegues fazer processos simples e que resultem, e para isso para mim é que conta muito mais do que um jogador que corre de área a área a defender, a atacar e depois joga só 3 ou 4 minutos durante um jogo. Não é que isso seja mau, mas consegue fazer muito menos processos de atacantes e a níveis defensivos do que tu acabas por fazer, porque tu, na minha opinião, és um jogador muito mais completo do que, sei lá, alguém que corre aí o jogo todo de um lado para o outro. Obrigado por as palavras. Ora, essa. Depois de 2023, 2024 corre uma coisa que eu, na minha cabeça, não havia cabimento, mas isso agora vais tu explicar. Tu desces para a distrito, tu transferes para a Pedra Mourinha, na Distrital, num projeto onde nós, quem joga na Distrital, considerava o projeto milionário da Distrital, com, claro, a intenção de subir em divisão, a clara intenção de irem para a Nacional. Foi um projeto com jogadores de, se não de primeira, de segunda liga, Zé Luís, Rochato, tu, entre outros, que foram para a Pedra Mourinha nesse ano. Até o velhinho teve lá, que agora foi campeão da segunda liga. Pronto, e nesse ano, não sei se depois está correto, fizeste 27 jogos, 40 golos, 2 deles na taça, foste campeão distrital e venceste a taça frente ao Farense. Esse jogo frente ao Farense já estava aí a remoer, conseguiste com o Pedra Mourinha vencer na final. Conta-me porque é que decidiste mudar para a distrital? Eu decidi mostrar, foi assim, eu nessa altura já procurava, tenho 2 filhos pequenos e nessa altura já procurava também estar aqui um pouco mais perto de casa. Depois surgiu essa proposta, na altura o diretor da Pedra Mourinha, como fosse presidente do futsal, era o Jorge Águas, tinha sido meu colega no Portimonense, nosso guarda-redes, Jorge, também conhecido aqui a nível do Algarve como um excelente guarda-redes, e ele estava à frente da Pedra Mourinha, quis conversar com o Rochato, diz: olha, tenho aqui um projeto ambicioso para vocês, vai existir condições aqui na Pedra Mourinha, vou conseguir arranjar boas condições para os jogadores, o nosso frente vai o Pedra Mourinha para a frente, é um clube, a Pedra Mourinha é um clube, não ao nível de pavilhão, mas é um clube a nível de infraestruturas é do próprio clube, ou seja, tem condições próprias, conseguiu tirar as horas que nós queríamos, ele apresentou-nos as condições, foi coisas que nos agradou, então nós decidimos, falando com mais 4 ou 5, na altura foi como falaste bem, o Velhinho, o João Paulo, o Páscoa, acabou por vir o Pé de Silva, veio o Pacheco também, era praticamente uma equipa que podia andar na segunda, na terceira divisão nacional, tranquila, não digo para subir, mas ali para não descer e para o meio da tabela a andar a bater. Correu tudo bem, nós nos 3 títulos que era possíveis, nós vencemos os 3, nós fomos campeões de inverno, subimos já à terceira nacional e ganhamos, como falaste bem, a Taça do Algarve, num jogo dificílimo, acabamos por ser felizes também 4-1, no jogo que foi despedida do Padrinho, que lembro-me bem, também de um colega meu, o capitão do Farense, um jogo que a gente acaba por ganhar 4-1, tivemos também alguma sorte no jogo, eles acabaram por dar 2 ou 3 bolas no poste, também sorte essa que nos tinha faltado, se calhar faz parte. Em jogos anteriores, faz parte, é verdade, ganhamos os 3 títulos, depois houve ali uma discordância entre o presidente do clube e o presidente do futsal,
que eles não queriam um investimento tão grande, o presidente não tinha noção bem de como as coisas estavam a ser feitas e não queriam que o clube fosse para a Nacional e deixasse de organizar e o que era o clube assim Pedra Mourinha, que era ali o clube com os sócios, ali com os velhotes, ali o bar, organizar as coisas todas. Acabou por não se ir para a frente, mas eles cumpriram tudo connosco. O clube Pedra Mourinha só tem a agradecer, eles não ficaram-nos a dever nada e então foi assim. Nós cumprimos o nosso, eles é que não quiseram continuar. Se tivessem continuado, talvez com a equipa que nós tínhamos, poderiam no ano a seguir ter subido para a segunda, porque acabou por acontecer que nós voltamos para o Albufeira no ano a seguir e que o Albufeira tinha descido, nesse ano nós saímos para a terceira e nós acabamos por ser felizes em Albufeira de novo. Como tu deves perguntar a seguir, né? Voltar a subir para a segunda. Exatamente, e é aí no Pedra Mourinha que os nossos trajetos, digamos assim, entre aspas, se cruzam. Portanto, tu és jogador do Pedra Mourinha, eu enquanto guarda-redes do Castro Bardense. Portanto, fizemos ainda um par de jogos um contra o outro. Foste muito mais feliz do que eu e ainda bem porque... Olha, estavas na baliza do Castro Marim? Sim, sou. Então, mas jogaste logo o primeiro jogo contra nós? Eu antes era sempre o jogador, o guarda-redes titular e que jogava os jogos praticamente todos. Não me recordo, sendo sincero, recordo do jogo em Castro Marinho que vocês fizeram contra nós. Na Pedra Marinha não me recordo do jogo, mas possivelmente fui. Não, mas do Castro Marim, o primeiro jogo foi a primeira jornada. Foi, sim senhora. Foi, estou a sim, dizer. Não, estava a perguntar isso porque a estreia desse campeonato foi em Castro Marim, por isso eu estava-me a lembrar. Pronto, então foi precisamente contra mim, contra a minha equipa, não é? E foi aí que os nossos percursos se cruzam e eu tenho o prazer de dizer que já joguei contra um campeão da segunda liga, o que muitos poucos podem dizer aí no chat ou onde estiverem a ver. Portanto, é um privilégio enorme ter jogado contra ti e digo-te mais uma coisa que é ver a tua qualidade da bancada ou da televisão é uma coisa, ver-te a jogar em campo é completamente diferente e foi aí que me conseguiste fascinar enquanto adepto do futsal. Obrigado mais uma vez. Depois na época 24-25, lá está, já referiste, voltaste ao Albufeira, eles tinham descido para a terceira liga, ou estavam na terceira liga. Nesse ano fizeste 24 jogos, 15 golos, 2 deles foi na taça. Vocês foram campeões da terceira liga, subiram obviamente à segunda, foram eliminados na taça na terceira eliminatória frente ao Valpassos e na taça do Algarve foram eliminados frente à Atalaia, também muito prematuramente frente ao Atalaia na segunda eliminatória. Foi, o que está explícito, eu vou explicar aí, nós jogamos esse jogo na Atalaia porque nós em dezembro existiam uns atrasos ali no grupo, em termos monetários, então nós decidimos para a Câmara ver que a malta estava assim um pouco chateada, decidimos não ir a jogo, então nós não fomos a jogo com a Atalaia, ou seja, ficou 3-0 por falta de comparência, e depois lá o vereador e as coisas da Câmara de Albufeira conseguiram reunir, falaram com o plantel, conseguiram arranjar as condições que nos estavam a faltar e nós voltamos outra vez. Tivemos, não me lembro se foi 3 semanas parados, a equipa toda, ninguém treinou, e depois voltamos outra vez em janeiro. O engraçado é que nós paramos, depois aí faltavam 12 jogos para o campeonato terminar. Nós em 12 jogos fizemos 11 vitórias e um empate. E pronto, e aí depois conseguiram ser realmente... Fomos a play-off, fomos o último jogo, íamos ficar contra o primeiro lugar, nós estávamos em segundo, com os mesmos pontos que o terceiro, e fomos à casa do Tiros, o Tiros tinha subido direto já, com uma excelente equipa, nós fizemos um excelente jogo. Lembro-me que o jogo até começou bem para nós, que eles tiveram um dos melhores jogadores deles, foi logo expulso de início do jogo, e nós acabamos por ser felizes em Lisboa, acabamos por ganhar, se não estou em erro, 8-2 ou 8-3 nesse jogo, deu-nos a passagem para o play-off. O play-off também tem uma história engraçada e vou contar-vos aqui. Nós, o play-off, na altura era o Passos Ferreira, o Livramento dos Açores e o Amarense. Passos Ferreira com uma equipa também conhecida, o treinador Nandinho, que já tinha jogado na primeira divisão, e uma equipa com jogadores conhecidos, e nós escolhemos o Passos Ferreira na meia-final. Na altura nós abalamos no dia, não fomos de estágio, o Mr. Rosa quis que nós fôssemos no dia, jogamos com o Passos Ferreira, foi uma autêntica final, porque eles eram uma equipa muito, muito intensa, muito mais intensa que nós. Acabamos por vencer 5-4, voltamos para o Algarve para jogar no dia a seguir. Ou seja, nós voltamos para o Algarve depois do nosso jogo, viajamos cá, chegamos cá às 10 da noite, o Rochato entrava às 8 da manhã, nós tínhamos jogo no outro lado de lá, em Santarém, se não estou em erro, a final acho que foi às 4 da tarde. Então o que o Rochato fez? Chegou cá às 10 da noite, descansou, às 8 da manhã foi trabalhar para o hospital, pediu para sair à 1h30 da tarde, o Mr. Rosa esperou por ele, foi a fundo
para Santarém, chegou a Santarém, ele não aqueceu, foi direto para o jogo. Jogamos às 4, estava ele, isto é verdade. Acabamos por ser felizes e ganhar ao Livramento, a vencermos 2-0. A equipa estava completamente morta, nós éramos poucos, nós éramos 6, 7 jogadores que jogavam. Tínhamos ali 8, 9 no plantel, mas era só 6, 7 que jogavam. Estamos a ganhar 2-0, até para aí 4 minutos do fim. Eles conseguem empatar 2-1, 2-2 e nós a 1 minuto do fim, com um colega nosso que é o Ricardo, acabamos por ser felizes e fazer o 3-2 e conseguimos levar o Albufeira onde nós tínhamos deixado, que era na segunda divisão. Pronto, mas isso é a realidade do. Disseste bem, isso são histórias curiosas. Isso é a realidade É verdade. do futsal de hoje em dia. Hoje em dia, digamos assim, porque os jogadores. Tu és considerado um jogador profissional porque jogas na segunda liga e acho que é regulamentado por lei vocês serem profissionais na segunda liga. Mas a realidade é que vocês trabalham, vocês têm filhos, vocês têm família e esses jogos assim longe pode parecer que é tudo uma maravilha e tem estágios e isso tudo, mas isso é a nível de futebol, a nível de futsal acontece muito bem assim. Sim, isso que estás a dizer é assim, por exemplo, no plantel de segunda divisão, há plantel já que são mesmo 100% profissionais, só fazem vida de treinam de manhã em ginásio e treinam à noite. Posso adiantar, já no nosso caso aqui em Portimão, é praticamente o plantel todo profissional. Mas eu, o Rochato, neste ano o Mix e o Serra, éramos os únicos que trabalhávamos. Eles iam ao ginásio de manhã, 2 vezes por semana, e treinávamos todos à noite. Pronto, e isso é uma situação que acontece e agora esperemos que na Primeira Liga possam vocês todos serem profissionais e viver só do futsal. É difícil, nós sabemos que é difícil. Mas isso é uma opção também um pouco nossa, porque assim, por exemplo, hoje em dia o futsal já é pago também de maneira diferente, né? Não é futsal como era há 8, 9 anos atrás. Os clubes, os jogadores cada vez valorizam-se mais, os clubes também têm que arranjar mais condições, querem que os jogadores sejam profissionais, mas assim, o nível de vida que nós levamos, por exemplo, falo de mim, já com filhos e isso tudo, já mesmo um valor um pouco mais alto, não me compensa largar o meu trabalho para... Eu, quando era mais novo, já estive na Primeira Liga. Agora, graças a Deus, vou voltar, mas já não vai ser com o sonho de ser o jogador de futsal e viver só daquilo, não. Consigo juntar o útil ao agradável, que é trabalhar, ter o meu trabalho estável e organizado, que é o que eu preciso, e juntar o futsal, Primeira Liga, que é o melhor, né, ao meu trabalho. E neste caso, cada vez somos menos, né? Você só eu, talvez o Rochato e o Serra, o resto ninguém vai trabalhar, vão treinar de manhã e à tarde, muito mais vezes do que treinávamos este ano, de certeza. Isso faz parte, acho que é praticamente em todas as equipas isso acaba por acontecer sempre, 1 ou 2 acaba por acontecer, tirando Benfica e Sporting, acho que o resto tem sempre uma chance disso acontecer. Pois é, ias ao ponto onde ia chegar, que era ir-te perguntar depois no final do teu percurso a nível de futsal se irias continuar a Portimonense, portanto já me respondeste que sim, Ok, antecipaste aqui um bocadinho, mas olha, pronto, já sabemos pelo menos esses 3 nomes que tu disseste irão continuar no Portimonense, e ainda bem, porque é a formação algarvia, digamos assim. Portanto, tu e o Rochato é mais a formação algarvia e levar essa formação é uma honra para nós algarvios e quem gosta de futsal ver os seus camaradas da região a representar a nossa região também no alto nível. Depois só dizer que 25-26 regressaste ao Portimonense, ou seja, foi esta época, na segunda liga, fizeste 29 jogos, fizeste 12 golos, um deles foi na taça, foste campeão da segunda liga. Agora mais recentemente vocês foram mirados na taça da liga frente a um Porto Salvo a penaltis. Esse jogo deu-me uma pena imensa porque tenho a certeza absoluta que vocês chegavam à final contra o Sporting e foram mirados aqui contra o Porto Salvo, que é uma das melhores equipas da Primeira Liga, temos de ser um bocado honestos, e vocês fizeram um jogo brilhante contra o Porto Salvo. Depois na taça foram eliminados frente ao Ladoeiro nos oitavos de final, o que para mim também foi um bocado desilusão, digamos assim. Eu acho que vocês tinham equipa para vencer o Ladoeiro e chegar mais longe, ir àquele mítico Final Four e estarem outra vez no grandes palcos. E depois a taça do Algarve, já falámos, foram eliminados frente ao Lutano. Sim, é verdade. Uma época para mim de excelência, mesmo com essas 2 derrotas, como falaste, do Lutano e do Ladoeiro. O Leões era essa nem foi uma época de excelência por termos levado o Portimonense de novo à Primeira Liga e de termos conseguido o tão desejado título que nos tinha fugido, como falamos logo de início. Depois, dizer o quê? Esse jogo do Ladoeiro foi um jogo que nós também, sem desculpa, que eles também têm mérito e lá em casa é sempre complicado. Nós iniciamos o campeonato em setembro, lá também, e empatamos, uma vantagem de 2 golos e empatamos.
tivemos 2 ou 3 baixas também nesse jogo, importantes, não jogou o Vitinho, não jogou o Rochato, mas é um campo difícil, o piso também não ajuda, o público é complicado, eles também têm qualidade, têm jogadores também já que andaram também em outras divisões, ou seja, eles também têm mérito, apesar de nós tínhamos tudo para vencer, mas vínhamos se não estou em erro, se foi duas viagens fora, esta época foi uma época a nível de estágios muito desgastante para nós, porque nós saímos de Portimão, estamos na equipa do Algarve e nós fizemos, se não estou em erro, acho que foi 12 ou 13 estágios, ou seja, balávamos daqui sexta-feira de manhã, viajávamos de autocarro praticamente 6, 7 horas, houve jogos que nós, por exemplo, Valpaços, que fica lá em os Amigos da Cerva, que é perto de Bragança, nós saímos do Portimão às 9 da manhã no autocarro e chegamos às 9 da noite, ou seja, é 12 horas. Depois é assim, é treinos durante a semana, é viagem de autocarro, é a pressão do jogo, a pressão de vencer, as coisas para subir, isso tudo cuida. Nós estávamos com o plantel também, quer queira, quer não, tínhamos um plantel curto este ano, acabamos mais com uns quantos, mas tínhamos ali, também tivemos várias lesões durante isso, acabou a lesão do Serra, o Vitinho também teve parado há algum tempo, só com a chegada depois do Gui e que também se aleijou, o Gui que veio do Módicos, também se aleijou, teve ali um mês e meio parado, nós tínhamos ali também 7-8, estamos a falar de 7-8, que os jogos e o nível de treinos, a intensidade já é uma intensidade muito alta. Ou seja, não foi desculpa, mas foi coisas que também não nos ajudaram e talvez até por um lado, quando as coisas têm que acontecer, nós perdemos com o Ladoeiro, mas se nós temos vencido o Ladoeiro, nós a seguir tínhamos 2 jogos super importantes para vencer e tínhamos que abalar. Ou seja, nós jogávamos no sábado, abalávamos na segunda-feira para cima, para Matosinhos, para treinar na terça, para jogar na quarta-feira. Se perdêssemos, caso poderia acontecer, o Ladoeiro apanhou o Ferreira de Zézer, que ia ser um jogo difícil e um jogo intenso. No sábado tínhamos um jogo importantíssimo, eu não me lembro em casa se foi com o Belém ou com alguém, ou seja, era ali no curto espaço de tempo, era jogos muito difíceis de acontecer e olha, tudo acontece por uma razão. É verdade. Foi assim que... E vocês conseguiram o troféu de campeão. Não sei se não consegui descobrir essa estatística, mas acho que posso arriscar aqui que vocês foram os campeões mais cedo a nível da segunda divisão. Não sei se isto é 100% certo, se não, mas apenas tiveram uma derrota que foi logo na primeira jornada, frente ao Arsenal Maia. Portanto, foi a única derrota que vocês tiveram na fase de campeão, no primeiro de campeão, digamos assim. O resto foi até serem campeões, obviamente. Depois tiveram aquelas 2 derrotas no final, agora frente ao Belenenses, que acabaste por ser expulso, e depois contra o PV Venda Nova já aqui no final, que deram a passagem a eles também a subir a divisão. O que é que eu te queria perguntar? Queria perguntar como é que foi essa expulsão que nós não tivemos. Eu não vi esse jogo. Porque é que foste expulso? O que é que aconteceu? Em relação ao que tu estavas a dizer, é verdade, nós tivemos a primeira derrota com o Arsenal Maia, mas também foi um jogo um pouco, não digo estranho, mas não foi correto da parte, na minha opinião, não sou muito falar das arbitragens, mas lá foi o jogo que expulsaram-nos o Juan e o Rochato, e nós acabamos por perder 4-2 a acabar, mas foi o jogo da segunda fase que nós queríamos mais oportunidades de gol também. Mandamos umas 4-5 bolas nos postos, mas acabou por entrar o Pedro na baliza, não foi nunca culpa do Pedro, mas foi um jogo que nós expulsaram-nos o Juan e o Rochato, 2 expulsões, o Juan vermelho direto e o Rochato segundo amarelo, assim um pouco duvidosas, mas depois nós conseguimos responder bem e fizemos 11 vitórias consecutivas, que demos logo o diretamente de arrasto, porque nós sabíamos que éramos muito superiores e viu-se, né, a classificação do Maia e a nossa classificação. O Maia na segunda fase acho que teve 2 vitórias, uma foi contra nós, mas pronto, às vezes também faz parte para nós abordarmos. Relativamente à expulsão do Belém, a bola não bate na mão, foi num lance que eles vêm em transição, a bola ressalta no Juan, bate na barra, eu em cima da linha, corto, faço o gesto, mas a bola bate mesmo aqui ombro-peito, e o árbitro sabia, ele estava duvidoso, e ele disse-me o que eu lhe pedi, né? Respondi, por isso é que também acho que só houve um jogo, ele deu-me vermelho direto, eu disse na dúvida para ele não me expulsar, assinalava gol e eu ficava no jogo, mas pronto, já era também estávamos mais em modo de festa, porque também merecíamos, já tínhamos subido divisão, já tínhamos garantido o título de campeão e foi uma época muito longa, muito trabalho. O grupo foi sempre muito sério, muito humilde, porque não é fácil conseguires também controlar um grupo, sempre vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, e nós sempre a trabalhar e sempre atrás de mais. Às vezes é normal a malta relaxar e nós relaxamos muito pouco durante a época, e dá para ver pelos resultados que nós fizemos. Nós vencemos o jogo, na segunda-feira a malta chegava lá e parecia que não se passava nada.
Estava tudo outra vez pronto para trabalhar mais e mais, para conseguirmos, e nós sabíamos o que estava bem definido e o que nós queríamos, e tanto sabíamos que conseguimos. Pronto, olha, vocês dizeste já referiste bastantes vezes que este ano tiveram um plantel curto, mas nesse plantel curto eu acabo aqui por dar a referência a dois grandes jogadores que para mim, enquanto criador de conteúdo e saberes o trabalho que eu faço, porque agradeço que acompanhes o meu trabalho muito com a formação e vocês, a nível de formação, têm lá dois jogadores estrondosos, que é o Santi e o jogador que é juvenil, que agora está-me a faltar aqui o nome. O Amorim. O Amorim, exatamente. Peço desculpa, estava aqui a faltar o nome. O que é que tu achas desses dois miúdos? Em primeiro lugar, quase aposto que eles devem estar aí na live, que eles disseram logo que iam ver, ou pelo menos iniciaram, espero bem. Não, são dois, como eu digo, eles são meus putos, são meus miúdos, além de dois grandes jogadores, são dois excelentes miúdos. O Santi tem a curiosidade que foi meu jogador no futebol ainda, porque eu ajudava nos Benjamins do Portimonense de futebol, ainda lá no Major David Neto. Ele tinha, sei lá, se calhar 5, 6 anos, e ele já andava lá com a bola de um lado para o outro. O Amorim também sempre acompanhei, ele já era bom de bola desde miúdo. Eu até às vezes vi ele chateado, e uma vez até comentei com ele, sabe, com a mãe dele, com os pais, que também tenho boa relação. Ficava triste de não ter força. Eu estava-lhe sempre a dizer que não era. Estás-me a ouvir? Estou. Ok, pareceu-me aqui ligação instável. Quer dizer, não era a maneira dele ter força para pegar na bola, era a maneira como ele pegava. E ele começou a entender isso, a pegar mais na bola por baixo, e ele ainda hoje fala-me nisso. Eu lembro-me quando tu dizias-me que eu tinha que pegar na bola assim, e acompanho, e são dois miúdos que têm muita qualidade. Este ano não tiveram muitas oportunidades, porque também o campeonato não é fácil, mas é assim, muitos com a idade dele, é o que eu digo a eles, muitos com a idade dele, que estavam de estar onde eles estão, por isso eles têm de aproveitar. Fizeram muitas viagens, muitos quilómetros connosco, e não jogaram, mas é assim. Agora acabou a época e a pergunta a eles: os quilómetros que vocês fizeram nestes estágios foram campeões nacionais? Já viram bem que se ficassem em casa ou a fazer outras coisas? Estão a viver este momento, faz parte com vossa idade, eu não estava aqui. Por isso vocês têm de aproveitar, desfrutar nos momentos, porque vão ter as oportunidades dele, de certeza. Se eles continuarem, não tenho dúvidas nenhumas. O Santi, um ano mais velho que o Amorim, mas o Amorim também com muita qualidade, uns jogadores um pouco diferentes, mas no Algarve, de idade deles, para mim são os melhores de longe. Por isso eles têm de aproveitar. Estão num clube que tem todas as condições para dar certo, um clube que aposta neles. Está aí à vista, né? Acompanharam praticamente o plantel sénior a época toda, desde o início. 6 jogos fora, jogos em casa. Não tiveram, como eu disse, muitos minutos, mas jogaram. E então eles também têm que trabalhar e continuar assim, que é para daqui a 5, 6 anos, Deus queira, em vez de eles estarem a dizer que sobem à primeira, que ganhem um título na primeira, seja uma taça da Liga, uma coisa qualquer. Isso também seguramente pode ser, se tiverem uma subida à segunda divisão à primeira Liga, também é sem dúvida de louvar, porque é um título muito difícil de conseguir. Claro, eles sabem, eles viram, por isso também mandar um abraço a eles. Claro que sim. Olha, uma pergunta já agora que estamos a falar na formação. Tu acompanhas a formação do Portimonense ou do Algarve, ou seja, do que for? Se eu acompanho a formação, acompanho. Mais agora em Portimão, porque assim, tu costumas pôr os resultados das formações, mas se tu veres bem, há poucos clubes que fazem isso. Aliás, acho que o Portimonense agora cada vez mais, encontrei, neste ano que eu voltei, e tenho comentado sempre isso, encontrei um Portimonense a nível de formação, na minha opinião, muito mais organizado, e viu-se pelos resultados de quase os escalões foram não só por serem campeões, mas o trabalho está a ser, na minha opinião, está a ser bem feito. Também é importante escolher as pessoas certas para estarem com os miúdos, não só por ganhar, mas também a formar. Eu acho que eles nisso acertaram, e cada vez mais é importante, e o futsal também está a crescer, não só no Algarve, a nível mundial, e a formação é muito importante para daqui a uns anos o plantel sénior. Nós, no ano que a gente sobe à primeira divisão, o nosso plantel, se não estou em erro, tinha 13, em 16 jogadores, 12 ou 13 jogadores eram formação de Portimonense de futebol. Por isso estás a ver como é que as coisas são. Formando bem, as coisas mais à frente vão dar sempre resultados. Exatamente, e eu concordo contigo, e está-se a ver o excelente trabalho que o Portimonense está a fazer. O exemplo mais eficaz é o Sub-17, acho que tens acompanhado claramente. Estão na fase final aqui na segunda fase aqui da Taça Nacional, e nós fomos acompanhando sempre passo a passo, e eu vou sempre empolgado e fiquei muito satisfeito com a vitória agora contra o Belenenses. Pronto, e isto... 4-2. Exatamente, e o dia 13, não sei se vais lá estar, mas eu vou estar lá em Portimão a ver o jogo contra o Belenenses,
certamente, e seria um gosto também se puder te encontrar lá e cumprimentar-te pessoalmente. Se eu for ver, se me enviares mensagem, eu tento lá passar para combinar-nos Pronto, e falarmos excelente. pessoalmente. Excelente. Para acabarmos aqui em grande, já estamos no tempo limite. Queria fazer 2 perguntas numa só, pois tu geres o tempo à tua maneira. A minha pergunta é porque é que não quiseste dar o salto mais cedo e, já que voltaste à primeira divisão, tu nunca foste à seleção nacional, porque não agora? Ou se ainda tens alguma esperança que isso aconteça, visto que o ano passado tivemos um jogador mais ou menos com a tua idade que foi chamado à seleção, portanto acho que nunca podemos baixar os braços em relação a esse aspecto, se ainda tens alguma esperança sobre isso. Dando o passo mais cedo, porque eu também nunca fui muito de sair de casa e na altura não tinha surgido nada que eu fosse, se calhar, do meu interesse. Uh, eu, quando vou para um sítio, eu não escolho só pelo clube, escolho tudo em si, tento saber as coisas como são, porque hoje em dia é tudo muito bonito, mas a gente sabe que a realidade dos clubes nem todas são boas. Há muita malta fora a jogar em clubes, a passar por dificuldades, não estar bem, e eu para onde vou, as coisas têm que ser organizadas e têm que ser boas. Não gosto de trabalhar em sítios onde eu vejo que as coisas não são bem planificadas, bem organizadas, isso para mim não dá. A seguir, em relação a isso da seleção, claro que é uma coisa que qualquer atleta gostava, mas não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que está nos meus objetivos. Claro que se me surgisse uma oportunidade dessas, não pensava 2 vezes, mas nunca foi uma coisa, não por não ser ambicioso, porque eu sou, mas nunca foi uma coisa que eu me passasse pela cabeça ou tivesse muita ambição de chegar lá. Faço o meu trabalho normal, agora o meu principal objetivo este ano vai ser, sem dúvida, conseguirmos a manutenção pelo Portimonense. De certeza vai ser uma época difícil, uma época muito exigente a todos os níveis e temos de trabalhar para isso e depois o que vier por acréscimo a gente logo vê. É isso mesmo, e eu vou estar a terceira, obviamente, e quero ver alguns jogos em Portimão da Primeira Liga, não só contra os 2 grandes, que isso obviamente são jogos que nós queremos muito ver, mas Claro. vou tentar acompanhar muito mais jogos do Portimonense, não só a nível de televisão, mas a nível presencial também. Portanto, olha, boa sorte para o ano. Obrigado por teres dado este início de podcast, foste o primeiro convidado, só tenho a agradecer por tudo. Foste, és e sempre serás uma grande referência a nível de futsal do Portimonense e a nível nacional. Eu sempre tenho, quando falo em futsal no Algarve, falo logo, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Filipinho, não há hipótese nenhuma, e para mim, como já te disse, és se não o melhor dos melhores jogadores aqui a praticar futsal no Algarve, e só tenho a agradecer por teres aceito este convite. Obrigado pelas tuas palavras, foi como eu disse de início, eu que agradeço e como disse mais uma vez e volto a dizer, aceitei logo sem pensar, pois quem trabalha para ajudar o futsal do Algarve merece a ajuda de qualquer jogador que pratica esta modalidade ou outra. É o caso da tua página, muitas vezes nós acabamos os jogos, vamos fazer aqui a nossa voltinha no Instagram ou onde seja e vemos a página da Analista Futsal a publicar os resultados. Acho que isso é importante para todos e não só as notícias que consegues cifrar para a malta saber. Então acho que deves continuar e no que precisares da minha ajuda podes pedir-me e falar que eu estou pronto a ajudar. Pronto, obrigadinho. Olha, pode ser que o Rochato venha cá um dia e partilhe algumas histórias que tu contaste. Podes-lhe convidar que ele só tem que aceitar. Ele tem uns horários assim um bocadinho mais difíceis que os meus, mas estás à vontade. Pronto, não sei hipótese de O Rochato também, o Rochato é da mesma turma que eu, por isso ele vai-te aceitar de certeza. Eu regulo-me aqui com os horários, eu também ia-me regular contigo, mas pronto, foi o que deu e agradeço, obviamente. Pronto, Filipe, obrigado por tudo. Muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Malta, o que é que acharam? Grande Filipe a estar aqui connosco. Excelente entrevista, acho que correu às mil maravilhas. Portanto, para mim só posso agradecer por ele ter estado presente, não é? Neste primeiro convidado foi ele. Obrigado a todos os que estiveram aí presentes. Nós hoje vamos acabar um bocadinho mais cedo. Portanto, obrigado a todos os que estiveram presentes. Um grande abraço a todos. Se puderem seguir, eu agradecia. Isto vai ser posto no YouTube, portanto, para a malta que não viu, podem dizer aos amigos, podem comentar. Isto vai estar no YouTube, é só pesquisarem por Analista Futsal e vai lá estar esta entrevistazita que nós fizemos com o Filipinho. Obviamente que vamos ter mais convidados, não para a semana, obviamente vamos dar um espacinho para vocês respirarem um bocadinho, também não pode ser tudo de seguida. Vamos ter muito mais convidados. Surgiu aqui o nome do Rochato, talvez possa ser o próximo. Tenho aqui outros nomes em mente, jogadores, treinadores, dirigentes, o que aparecer. Vamos aqui explodir o futsal e isso é que interessa para a nossa modalidade. Portanto, amigos, um grande abraço a todos,
obrigado por terem estado aí presentes. Vamos só pôr aqui uma musiquita para alegrar a malta. Portanto, malta, obrigado e fiquem bem. Linger between the words to say.